Boa noite. Meu nome é Rafael Magalhães, sou pré-candidato a vereador na cidade de Campinas e estou aqui com Rebeca Signorelli para conversar sobre direito ao esporte. A Rebeca é doutoranda pela Faculdade de Educação da Unicamp, professora da Universidade Estadual de Minas Gerais e foi professora da Rede Municipal de Campinas por 8 anos. Além disso, ela realiza pesquisas na área de políticas públicas. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Rafa. Primeiro, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com você. Queria agradecer o convite para fazer esse papo que é tão importante para a gente, né? Que nos é tão caro falar sobre direito ao esporte, ainda mais no contexto que a gente se conhece, né? A gente se conhece num contexto debatendo política de esporte, no contexto da educação física, né? E fico feliz de ter uma candidatura que está preocupada com essas questões, né? Porque muitas vezes as candidaturas assim se centram em questões muito importantes, mas deixando algumas outras questões caírem até no senso comum, né? Então, como é importante ter uma candidatura preocupada com questões afetas ao lazer, ao esporte, ao acesso à cidade, de uma maneira preocupada em garantir direito da população, né, e trazer esse debate de uma maneira mais crítica, de uma maneira preocupada mesmo com a cidadania e com a população, né. Além dessa preocupação, já queria dizer também do coletivo, né, a gente faz parte de um coletivo do PSOL, que é o Coletivo de Esporte e Lazer, que é um coletivo preocupado com essas questões, né? A gente conseguiu lançá-lo agora, esse ano, durante a pandemia, até essas reuniões virtuais nos serviram para isso também, porque são pessoas do Brasil inteiro que estão debatendo esses temas, né? Que vivem debatendo esse tema, que trabalham com isso, e que têm essa preocupação de não deixar o esporte e até mesmo a garantia do direito ao esporte cair em amarras conservadoras ou num viés muito senso comum, né? Então tem a função de também promover uma formação dentro do partido. Então é nesse contexto, né? Queria lembrar aí do coletivo, dos colegas que eu acho que devem estar assistindo também, como é importante a gente debater essas questões. Bom, queria prestar então meus agradecimentos à Rebeca, né, e das boas-vindas para quem já está Obrigada, assistindo. só dizer também que esse momento é um momento complicado, né? Todo mundo em casa, e esse modo, eu acabei de dizer que isso acabou possibilitando a gente fazer o lançamento do coletivo, mas por outro lado, me é muito estranho, assim, então eu tenho uma certa dificuldade com esses formatos tecnológicos e digitais que a gente está conversando aqui, então já peço desculpa por qualquer dificuldade que venha por essas questões. Eu prefiro conversar com olhos nos olhos, e por mais que aqui eu fique tentando olhar nos seus olhos, é difícil, né, porque eu não estou olhando nos seus olhos. Então, queria dizer dessa minha dificuldade e como eu preferia estar debatendo isso numa sala, em roda, ou em qualquer outro lugar que a gente pudesse ter o encontro presencial, né? Mas fico muito feliz de estar aqui e espero que eu possa contribuir, né, de alguma forma. Certamente poderá sim, Rebeca. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade nesse momento, a gente vai se acostumando, mas certamente a minha vontade primeira era estar discutindo isso presencialmente, né, discutindo isso pela cidade, mas infelizmente a gente toca essa discussão por meios virtuais ainda e não sei por mais quanto tempo, mas espero que tão breve a gente possa trazer essas discussões para
fora do mundo virtual. Rebeca, posso começar já com a pergunta? Pode. Rebeca, o artigo 217 da Constituição Federal de 1988, ele indica que é dever do Estado incentivar as práticas formais e não formais de esporte. Isso passa a ideia de que o Estado se preocupou ou deveria se preocupar com o acesso da população ao esporte e que esse acesso ele é um meio para garantir uma cidadania. Afinal, o que é esse tal direito ao esporte que a gente veio discutir aqui hoje? Bom, Rafa, como você mesmo colocou, né, o esporte é um direito constitucional, né? Ele foi constitucionalizado na nossa, em 1988, na Constituição, e no artigo 217. Antes de me ater à letra constitucional mesmo e à forma que ele está colocado na Constituição, uma coisa que é bastante importante é compreender qual foi o processo que constitucionalizou o esporte, né? Porque esse processo ele é muito importante. Então, o Brasil acabava de passar por um momento triste e violento de ditadura militar, né? Que tinha, por sinal, grandes relações com o esporte, né? As relações a relação militar e esporte, ela é tida no mundo inteiro, né? Mas isso é papo para outra hora. Mas vale lembrar disso, o quanto era forte o viés esportivo conclamado pelos militares, né? Então, o Brasil passou por esse momento da ditadura militar e, quando encerrou esse momento sombrio, né, da história do Brasil, teve um momento da Assembleia Nacional Constituinte, né, que foi um momento para se pensar e para se construir a Constituição Federal de 1988. Então, esse momento da ANC, ele é um momento conturbado, de muita disputa política, onde contou com participação popular, de certa forma, né, mas não em todos os âmbitos. Então, há vários estudos que mostram pressões de movimentos sociais, por exemplo, por áreas como educação e saúde, né? Mas isso era esvaziado no esporte, e por diversas questões. O grupo que compõe, então, a CRDN, que foi a Comissão de Reformulação do Desporto Nacional, esse grupo que foi responsável por escrever a letra constitucional, ele não era um grupo pertencente às áreas mais progressistas da educação física ou do campo do esporte, por exemplo. E isso não quer dizer que na época não existia essa área progressista. Ela existia, né? Mas ela não participou ativamente desse processo de constitucionalização do esporte. Então, foi um setor conservador do esporte e um setor que já era ligado a entidades privadas de esporte. Então, entender quem eram os atores que constitucionalizaram o esporte é muito importante, né? Então, foi uma constitucionalização com uma ausência de participação popular, né, de movimentos sociais e também de grupos progressistas na área do esporte e da educação física. Dito isso, né, o esporte está colocado, então, no artigo 217, como você mesmo disse, mas o artigo 217, ele está dentro do título 8º, do título que é o da ordem social, dentro da Constituição Federal, né? E isso pode também nos dar algumas pistas, acho que eu vou tocar isso um pouquinho mais para frente, de como, de possíveis funções sociais do esporte almejadas para a sociedade, vamos dizer assim, tá? Ele não é citado como um direito social, que no artigo 6º da Constituição são enumerados diversos direitos sociais. O esporte não está nesse lugar, e isso faz com que alguns estudos da área acabem questionando se o esporte pode ser concebido um direito social ou não.
lendo a Constituição, fica claro que ele é um direito, né? E que ele deve, portanto, se relacionar com outros direitos sociais. Então, apesar de não estar lá ipsis literis, que é um direito social enumerado pelo artigo 6º, mas ele colocado no artigo 217, no título 8º, né, dá para conceber ele como um direito, né? Então, no artigo 217, ele é colocado como dever do Estado e direito de cada um. E são essas leituras que nos possibilitam enxergar ele como um direito social, né? Sobre o artigo 217, eu acho que não vale a pena a leitura dele na íntegra, né? Mas eu gostaria de fazer 3 destaques sobre a letra constitucional mesmo, né? O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que no inciso 1, então, tem lá o artigo 217, coloca o esporte como dever do Estado e direito de cada um. Logo no inciso 1º, então, primeiro inciso, deixando bem claro, já se coloca a autonomia das entidades dirigentes do esporte nacional. Então, a primeira coisa que ele fala sobre esporte é dar autonomia para essas entidades dirigentes, sem especificar muito bem quem são elas e como seria essa autonomia. O segundo destaque que eu gostaria de fazer, e que por coincidência está no inciso 2, é sobre a destinação dos recursos, que é previsto, né, pela Constituição que os recursos sejam destinados prioritariamente para o esporte educacional e com finalidades específicas para o esporte de alto rendimento. Então, já é falado aí do esporte educacional, do esporte de alto rendimento, dando prioridade de destinação de recurso para o esporte educacional, tá? E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer, que sequer menciona a palavra esporte, mas é para o parágrafo 3º, então lá a última coisa que vai ter no artigo 217, onde aparece o lazer, que é colocado como forma de promoção social que deve ser incentivado pelo poder público. Não há nesse parágrafo nenhuma menção a esporte, mas ele fala do lazer, que deve ser incentivado, então, pelo poder público. Tem 2 questões que são muito importantes da gente refletir sobre a letra constitucional mesmo. A primeira delas é a falta de delimitação, né? Então, há uma falta de delimitação quanto à oferta, ou até qual nível, quem são os entes que devem garantir. Nada é falado sobre isso, né? Então, é um texto muito vago, é um texto sem delimitação concreta de atuação ou de implementação. A segunda questão para a gente refletir sobre a letra constitucional é a falta de caracterização das manifestações do esporte. Então, você mesmo, Rafa, falou aí, né, de como está caracterizado, como é mencionado o artigo 217, que ele já fala de início sobre esporte formal e esporte não formal, né? A Constituição sequer nos diz o que ela está querendo dizer com esporte formal e esporte não formal. Depois ela fala sobre o esporte educacional e o esporte alto rendimento. Claro que sobre o esporte alto rendimento a gente pode sugerir do que eles estão falando, né? Mas não há uma caracterização nítida do que a Constituição está querendo dizer com o esporte educacional e nem com o esporte de alto rendimento. E uma outra nomenclatura que é usada é o esporte profissional e o esporte não profissional, que daí é colocado, acho que lá no parágrafo 2, se eu não me engano. E, nesse momento, também não há caracterização sobre o que é isso, né? Isso deixa o texto, mais uma vez, vago, né? Então, além dele não caracterizar quais são essas dimensões do esporte, não há delimitação sobre a oferta disso e não há responsabilização de ninguém, né? Fala que é dever do Estado, mas não há uma responsabilização nítida. Mais tarde, com a Lei Zico, em 1993, e depois com a Lei Pelé, em 1998, que essas dimensões do esporte, elas são caracterizadas. E aí é colocado, primeiramente,
o esporte educacional, o esporte participação, que antes não tinha aparecido na letra constitucional, e o esporte alto rendimento. E daí, posteriormente, agora, assim, 2015, 2015 é colocado em uma alteração da Lei Pelé, é colocado o esporte formação, dando aí uma quarta dimensão, um quarto tipo de manifestação do esporte. O esporte formação, ele nada mais é do que um braço do esporte alto rendimento, né, pela sua caracterização. Então, pegar quem está se formando para o esporte de alto rendimento. Então, ao meu ver, ele pode ser entendido aí dentro dessa dimensão. Mas é só nesse momento, com a Lei Zico, Lei Pelé, que é falado nessas outras manifestações do esporte de uma forma mais caracterizada, né, mais conceituada. E aí fala-se de esporte educacional, esporte participação e esporte alto rendimento. Né? E aí a gente consegue ver um pouco dessa relação entre essas possibilidades de esporte dada pela Constituição, que é tão vaga. Né? Então, o direito ao esporte, quando a gente está falando de direito ao esporte, a gente está falando de uma garantia dada pela letra constitucional, pela Constituição de 1988. Né? A gente tem críticas à forma que foi colocado ali, a gente tem críticas sobre a letra mesmo, a gente tem críticas quanto à falta de delimitação do texto, mas ele está colocado como um direito ali, né? Vimos, então, que ele é marcado com alguns interesses desde o início, mas isso não quer dizer que a gente também não possa disputar esses interesses de disputar esse direito ao esporte, né? Então, é esse direito ao esporte que a gente está falando, aquele garantido pela Constituição de 88. Nossa, é muito esclarecedor, realmente, tipo, tudo que você fala, tipo, todo um panorama, uma contextualização impecável. Eu acho que a gente sente muita resistência quando a gente tenta adentrar em algum círculo, conversar sobre direito ao esporte, porque no fim das contas, o que a gente tem de representação midiática do esporte é esse esporte de alto rendimento, né? Ou é um esporte que visa o alto rendimento, e não qualquer esporte de alto rendimento também, né? Aqui no Brasil, a mídia ela está em cima principalmente do futebol, e é só o futebol, e é o futebol de alto rendimento, e é desse lugar que imaginam que a gente está falando quando a gente reivindica o direito ao esporte. Mas vai além, né? É um direito que ele é muito mais complexo do que esse lugar midiático que as pessoas imaginam quando a gente conversa. Tipo, não, vamos tratar sobre direito ao esporte. Né? E aqui você fez uma delimitação, né, de diversas facetas desse esporte que a gente está aqui discutindo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do, é, dessa resistência que a gente vê quando a gente tenta adentrar esses círculos com essas discussões. Legal, Rafa. Bom, essa talvez seja a minha questão favorita. Pode ter uma questão favorita? Pode ter uma Talvez questão seja. favorita. Está liberado uma questão favorita. Talvez essa seja uma, porque o esporte sendo algo tão presente na vida das pessoas, né, e tão dentro do nosso cotidiano, a gente acaba por aí entrando nessas discussões, né? E como é difícil mesmo entender de qual esporte a gente está falando, né? Então, é difícil a gente delimitar. Então, vou tentar ir por algum caminho aqui, tá? E daí, se não estiver funcionando, você me chama atenção. Bom, o esporte, ele é a prática corporal, né? No rol das práticas corporais, o esporte,
ele é a mais famosa, a mais vista, com apelo midiático, com apelo econômico, né, com apelo consumista, enfim, mercadorizado, né? Então, ele é a prática corporal mais famosa. E por isso ele vira uma referência, né? É uma questão educativa, certo? Tudo é educativo, né? Então, você bombardeia com informações, com imagens de esporte, com uma forma de prática corporal, então acaba generalizando o que você tem como referência, né? Então, o esporte ele é a manifestação da cultura corporal de movimento mais famosa. E por isso ele acaba virando uma referência. Isso fica mais forte, se intensifica quando se trata do esporte de alto rendimento. Então, se o esporte já é referência quando a gente está falando de práticas corporais, o esporte de alto rendimento é a maior referência quando a gente está falando ou de esporte ou de manifestação da cultura corporal de movimento. Né? Então, isso é uma questão importante de entender para conceituar de qual esporte a gente está falando quando a gente reivindica o direito ao esporte. Bom, e aí eu vou de novo ter que fazer uma retomada histórica, sei lá, uma retomada mesmo do que é esse esporte para a gente poder entender isso, né? O esporte ele é uma instituição social moderna, né, que é lá institucionalizado na Inglaterra no século XVIII, início do XIX, então momento de revolução industrial, né? E portanto, quando ele é institucionalizado, ele incorpora características da sociedade que o institucionalizou, né? Então ele carrega ali, inclusive, funções sociais que eram importantes para aquela época. Não é à toa que ele é institucionalizado nas public schools, né? Que eram os colégios da burguesia e com funções educativas, né? Com funções disciplinarizadoras. Né? Além disso, o esporte ele tinha uma função clara, também, né, os estudos históricos nos mostram isso, de controle do tempo livre do trabalhador. Né? Então, no momento de revolução industrial, nada que dá mais match do que você controlar o tempo livre do trabalhador, né? Então, o esporte ele é institucionalizado nesse contexto. Então, ele carrega aí demandas sociais desse momento. Mas ele é a sistematização e a institucionalização de práticas corporais que já existiam. Então, o esporte moderno surge naquele momento, né? Mas outras práticas corporais existiam. Então, ele é a institucionalização de jogos, do que eram entendidos como jogos naquele momento. Então, quando ele se institucionaliza, ele carrega essas demandas sociais. E ele é fruto do seu tempo histórico, né? E isso é muito importante da gente conceber, por quê? Porque ele sendo construção social e ele sendo historicamente marcado, isso significa que ele foi construído pela humanidade, ele foi construído por seres humanos. E isso, apesar de uma tendência reificadora das instituições e da sociedade que a gente vive hoje, de conceber as instituições como algo inalterável, como algo a priori dado, né? Mas se ele é historicamente construído, ele pode ser historicamente modificado, ele pode ser transformado, porque ele é fruto da ação humana. Então, entender o esporte nessa possibilidade de movimentação quanto às suas demandas sociais, quanto às suas características, é muito importante para a gente começar a entender de qual esporte a gente está falando. Tá? E aí eu estou falando não só do esporte de alto rendimento, mas estou falando de qualquer esporte, estou falando do esporte como instituição. Tá? Então, é importante entender que por ele ser construído,
ele pode ser desconstruído, reconstruído, ele pode ser transformado, né? Ele pode ser criado e recriado de acordo com as condições materiais que estão dadas. Inclusive, foram essas condições que o tornaram uma instituição, né? Então, essa é a primeira coisa, a possibilidade de transformação do esporte. E aí, a segunda coisa que é importante para a gente entender de qual esporte a gente está falando, quando eu estou falando de direito ao esporte, é um pouco do peso do nome, sabe? Como o esporte é a prática corporal mais famosa, é a prática corporal mais vista, mais consumida, por sinal, né? Ela é a prática corporal que é referência. Então, assim, não é difícil a gente ouvir dizer as pessoas falando assim, nossa, tô precisando praticar um esporte, quando na verdade elas estão querendo dizer que elas querem se tornar fisicamente ativas, né? Ou então a pessoa fala, nossa, hoje eu fiz um esporte, hoje já fiz meu esporte do dia, quando ela foi dar uma volta correndo no quarteirão, né? Então, a gente sabe que isso não são esportes, né? Mas como a referência para as práticas corporais é o que é mais visto, e o esporte é a prática corporal mais vista, tem um peso do nome, sabe? Então, esse esporte que a gente está falando, quando eu estou falando de direito ao esporte, ele não precisa ser, eu não estou falando que ele não é, eu estou dizendo que ele não precisa ser o esporte institucionalizado e muito menos, e aí eu estou falando que não é, o esporte de alto rendimento, né? Então, ele não precisa ser o esporte institucionalizado. Ele pode ser, mas ele pode ser simplesmente a possibilidade da manifestação da cultura corporal de movimento. Né? O que é a cultura corporal de movimento? Né? O que são essas manifestações da cultura corporal? Ao longo da humanidade, os seres humanos se movimentam e sistematizaram práticas, né, que podem ser danças, ginásticas, lutas, práticas circenses, esportes, jogos, enfim, são diversas as práticas corporais possíveis, né? A cultura corporal é uma coisa muito ampla. Então, eu acho que é um pouco um pouco nesse sentido de conceber que, primeiro, o esporte, dentro do direito ao esporte, existe a possibilidade de reconstrução, de desconstrução, de transformação do esporte por quem o pratica, né? Lembrando que ele deve atender a demandas, mas daí as demandas estão sempre em disputa. E a segunda coisa é de compreender esse direito ao esporte, salientando que se trata de um peso do nome do esporte, mesmo por ele ser uma manifestação mais conhecida, mas que a gente está falando do direito às possibilidades da manifestação da cultura corporal, né? As possibilidades de práticas corporais pela população. Né? Então, é desse esporte que a gente está falando quando falamos de direito ao esporte. Ótimo. Então, a gente já entendeu aqui o que é o direito ao esporte e nós já entendemos qual esporte é esse, né? De qual esporte nós estamos tratando quando nós conversamos sobre direito ao esporte. E como que isso se relaciona com a cidade? Por que que a cidade, as cidades como um todo, né, pelo Brasil afora, as cidades ainda concentram várias áreas próprias para a prática esportiva, vários instrumentos da prática do lazer em determinados pontos e em outros pontos dessas mesmas cidades essas áreas elas não estão tão presentes, essas possibilidades de práticas corporais elas não se fazem presentes em determinados ambientes. Aqui em Campinas é um exemplo muito bom disso que eu estou falando. Bom, é na cidade que tudo acontece, né? Então, mesmo quando a gente fala de políticas
nacionais de esporte, a gente vê isso efetivamente colocado, implementado na cidade, né? Então, é uma ótima saída mesmo, e daí acho que você tem esse papel, né, de pensar a cidade, então é uma ótima saída a gente pensar no direito ao esporte como uma coisa não abstrata, mas como uma coisa real, que faz parte da população, que faz parte do dia a dia das pessoas que estão vivendo na cidade, né, que estão trabalhando na cidade. Porque é nela que tem que acontecer a implementação das coisas. É nela que tem que ser garantidos os direitos, né? E aí, eu acho que um caminho para pensar na relação do direito ao esporte com a cidade é nessa compreensão ampla do direito ao esporte. E aí, acho que vale um alerta, apesar de eu já ter feito essa delimitação clara na pergunta anterior do esporte e das suas manifestações e tal, das possibilidades de manifestação da cultura corporal, de outras práticas corporais, eu acho que quando eu estou aqui defendendo a compreensão do direito ao esporte de uma maneira ampla, principalmente para as pessoas da área que estão assistindo, né? Que fique claro, assim, que eu não estou defendendo uma caracterização ampla do esporte. Não é isso, porque eu acho que é muito importante a gente conceber o esporte historicamente marcado, economicamente marcado, socialmente marcado. Né? Então, não estou defendendo uma caracterização, uma conceituação ampla de esporte. Não é isso. Mas eu tô reivindicando uma compreensão ampla do direito ao esporte. Para que dentro desse direito ao esporte haja o acesso a direitos correlatos, direitos paralelos, que é um pouco daquilo que eu falei lá na primeira pergunta, que o direito ao esporte está dentro do título da ordem social, e isso, para os estudiosos da área entendem que isso é mais uma, desculpa, é mais uma constatação de que esse direito tem que se relacionar com outros direitos, né? Então, é um pouco dessa maneira ampla de se conceber o direito ao esporte, né? Feita essa ressalva, né, de que eu não estou defendendo ampliação de conceito de esporte, mas eu estou defendendo uma compreensão ampla do direito ao esporte, é muito importante que a gente entenda que o esporte, se a gente não está falando só de esporte de alto rendimento, o que é um problema sério, né? Porque a realidade do financiamento do esporte no Brasil, em diversos estudos, mesmo estudos municipais, mostram que a destinação dos recursos vai contra o que está dito na Constituição, né? Que lá no inciso 2º, como eu disse anteriormente, fala que tem que ser uma destinação de recurso prioritária para o esporte educacional. E isso não acontece na prática, né? É possível ver por vários estudos que há um gasto maior com o esporte de alto rendimento. E aí isso também pode ter a ver com a história da constitucionalização do esporte no Brasil, né? Mas enfim, essa defesa de a gente enxergar o esporte, o direito ao esporte de uma maneira mais ampla, é para poder fazer com que outros direitos estejam andando ao lado, ou então que o direito ao esporte ande lado a lado a outros direitos sociais, né? Então, por exemplo, o acesso à cidade, o direito à saúde, o direito à educação. Então, são questões que estão colocadas ali lado a lado ao direito ao esporte, né? Então, acho que como é na cidade que a gente vê a coisa acontecer, é na cidade que a gente tem que ver esses direitos conversando,
né? E a garantia desses direitos conversando. E aí também vale um alerta para que as outras áreas que conversam, que se relacionam com o esporte, não fiquem responsabilizadas pela garantia do direito ao esporte, deixando daí os recursos que seriam destinados ao esporte inteiramente para o alto rendimento. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, existem várias políticas que o, defendem o esporte na escola e defendem a educação física escolar, por exemplo, utilizando como justificativo o direito ao esporte. Só que quem está sendo responsabilizado quando a gente está falando de educação física escolar é a Secretaria de Educação, né? É o direito à educação que tá sendo garantido ali. Até porque a educação física escolar tem uma função dentro da escola, né? Tem uma função no papel educativo. E então, assim, olha só como ficam dois parâmetros diferentes, né? Então vale esse alerta para que as outras áreas que se relacionam com o esporte não tomarem para ela a garantia do esporte educacional e do esporte de participação, deixando daí todos os recursos que seriam destinados ao esporte inteiramente para o esporte de alto rendimento, né? Isso é uma coisa bastante importante. E fazer valer a prioridade para o esporte educacional, e infelizmente não está na Constituição o esporte de participação, né? Mas ele aparece depois em outras do que a gente chama de leis gerais do esporte. Mas que na cidade apareça a garantia pelo esporte participação, porque é aquele que vai chegar na população de fato, né? Seja por meio de serviços, então colocando pessoal na ponta para dialogar para dialogar e oferecer os serviços do esporte participação, ou seja, com equipamentos públicos, né? E daí um problema muito grande, que eu acho que é o que você começa a colocar aí, são as desigualdades na cidade, né? Porque a gente vê, por exemplo, na cidade de Campinas, a gente vê equipamentos de esporte e lazer colocados em áreas centrais, mas nas áreas periféricas isso não chega da mesma maneira, né? Então também é um desafio pensar nessas desigualdades sociais que são estruturantes na cidade, né, hoje em dia, no sistema que a gente vive. Então, pensar nessas desigualdades sociais para compreender e reivindicar esse direito ao esporte colocado para a população. Acho que é dessa maneira, e daí, lembrando lá o terceiro destaque que eu fiz sobre a letra constitucional, que era uma menção ao lazer dentro do artigo 217, né? Então, essa menção ao lazer dentro daquele artigo, ele pode ser concebido de duas maneiras. A primeira é já dando indícios do esporte participação, e a segunda delas é entendendo também o direito ao lazer, porque esse sim tá colocado no artigo 6º como direito social, então entendendo o direito ao lazer, se relacionando com o direito ao esporte, né? Então acho que é por esse caminho que a gente tem que enxergar o direito ao esporte dentro da cidade, se relacionando com outros direitos sociais, né? E prioritariamente para o esporte educacional e para o esporte de participação, principalmente, né? Que é aquele que às vezes fica jogado às traças. E tentando fazer essa luta de não acentuar a desigualdade social que já existe dentro da cidade. Acho que é por aí, Rafa, o caminho para pensar no direito ao esporte dentro da cidade, no próprio acesso à cidade, né? Exatamente, a impressão que dá que esse direito ao esporte dentro da cidade ele é tido de forma, pensado de forma que ele
faça uma autogestão de si mesmo, né? Tipo, deixa acontecer e se não acontecer, paciência. Falta pessoal, falta equipamento, falta... Quando há equipamento, falta manutenção. Quando há equipamento, falta uma distribuição, no sentido de uma não concentração em determinados locais. E no fim das contas, o, o que deveria ser um direito acaba se tornando um privilégio. Né? Tantos outros direitos. Rebeca, chegou uma pergunta aqui nos comentários. A propósito, gente, podem fazer pergunta nos comentários. Eu vou lendo assim que for possível. E é isso. Ó, a pergunta vem do Bruno Modesto. Ele fala, na ideia de... deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Na ideia de que para um direito social se efetivar é necessário recursos, gostaria que comentasse um pouco mais sobre a realidade do financiamento do esporte no país como um todo e, se possível, na cidade de Campinas. Você tem dados para trazer para a gente? Tenho. Bom, a maioria das pesquisas nesse sentido, né, que estão aí preocupadas com a questão do financiamento, elas sempre se deparam com essa questão da desigualdade de investimento e de financiamento do esporte educacional, né? Então, colocado assim como dois pontos, do esporte participação ou educacional e do esporte de alto rendimento, né? No sentido de compreender como isso acontece pelo país afora. Como existe uma destinação de recursos muito grande para o esporte de alto rendimento e em detrimento do investimento no esporte educacional e no esporte de participação. E como isso não é o que a Constituição nos diz, a princípio, né? Que é a parte que é a parte mais clara da letra constitucional, por sinal, né? Bom, em Campinas, há uma reivindicação por 1% do orçamento para o gasto em esporte, né? Então, para o financiamento do esporte. Então, essa reivindicação é feita na primeira Conferência Nacional de Esporte, né, que aconteceu em 2004, e existem alguns estudos que vão acompanhando um pouco isso. Em Campinas, no último ano, em 2019, os dados mostram que Campinas não chegou no 1% de gasto com o esporte, né? E ainda, então, não bateu 1%, que já é considerado. Então, veja bem, isso foi defendido na Conferência Nacional do Esporte em 2004, né? Isso foi defendido como uma primeira tentativa de ir colocando o esporte dentro do financiamento, né? Então, Campinas em 2019, e olha, veja bem, Campinas é uma cidade com recursos, né? Uma cidade grande, a gente está dentro do estado de São Paulo, mas ela não chegou no 1% de investimento no esporte, para a Secretaria de Esporte, né? E dentro desses desses menos do que 1%, grande parte disso é de gasto no esporte de alto rendimento, né? A gente vê aí o FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte de Campinas, que gasta, que usa o dinheiro para o financiamento mesmo do esporte de alto rendimento. Então, sobre sobre o financiamento é isso, assim, o que se vê é um gasto elevado com o esporte de alto rendimento, né? Então essa disputa dos poderosos estão colocadas nesse lugar, né? E o esporte de participação acaba ficando a desejar, né? Ele acaba, como você disse mesmo, ele acaba se tornando um privilégio, né?
e não um direito garantido. Acho que é isso. Rebeca, eu vou te dar agora um tempo para você fazer suas considerações finais, para você falar qualquer coisa que você gostaria de ter falado, mas que você não foi perguntada sobre, ou para falar o que lhe der na telha. Bom, eu vou fazer uma breve consideração sobre esse momento que a gente está vivendo. E esse apelo midiático, já que a gente falou tanto do esporte como referência das práticas corporais, e além disso, né, ademais, o esporte de alto rendimento como referência do esporte, né, isso me faz lembrar um pouco algumas reflexões sobre esse momento da pandemia, que as pessoas estão ou devem estar isoladas socialmente, né? E esse apelo midiático e apelo social pela prática de exercício físico dentro de casa, de maneira autônoma, sozinho, né? Eu acho que é uma discussão que dá muito pano para manga, também não vou ficar aqui me alongando, porque também eu gosto do tema, e se deixar a gente fica aqui batendo papo sobre isso até amanhã, né? Ainda mais com a falta do encontro, de verdade. Mas, já que a gente falou sobre isso, né, sobre essa referência, como é injusto esse apelo pelas pessoas se mexerem e pelas pessoas serem responsáveis pela sua própria saúde, pelo seu próprio prazer, por meio da prática de exercício físico, dentro de casa, de maneira autônoma e sozinho, né? Como isso é injusto, porque as pessoas que conseguem fazer isso, não que eu não acho que é possível, né? É muito possível. Mas quem consegue fazer isso são as pessoas que tiveram referência de prática de exercício físico ao longo de sua vida. Você não vai pegar uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que uma pessoa que não teve acesso à política de esporte, uma pessoa que não foi lhe dado o direito ao esporte garantido ao longo da sua vida, agora, do nada, a pessoa se reinventar e aprender a fazer exercício físico sozinho, né? É até perigoso, por sinal, né? Mas como é injusto e como esses apelos midiáticos, eles rondam o esporte o tempo inteiro, né? Então, sobre isso, acho que amarrando com as coisas que a gente conversou aqui, uma coisa é sobre essa questão da referência. Então, não dá para exigir que as pessoas sejam autônomas em relação às práticas corporais se nunca foi oferecido isso a elas como deveria ter sido, né? Esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é um pouco de compreender essa maneira ampla do direito ao esporte que está colocado, né? Que deveria estar colocado. Então, de se responsabilizar o indivíduo pela sua própria saúde, de se responsabilizar o indivíduo pela prática do esporte ou por ser fisicamente ativo, né, num lugar onde isso é um direito social, né, onde isso deveria ser garantido pelo Estado, né? Então, acho que essa é a reflexão para o momento, né, para a realidade que a gente está vivendo agora. E essa é uma reflexão muito importante. Né? Mais uma sinalização do quão é importante que esse direito ao esporte seja garantido. A gente chega nesse momento de pandemia, todo mundo isolado em casa, ou deveria, e aí eu faço o apelo pelo isolamento mais uma vez. As pessoas isoladas em casa sendo responsabilizadas pela própria saúde, sem que tenha sido garantido durante toda a vida dela esse repertório que viria com o direito ao esporte. Né? Então isso é muitíssimo importante, Rebeca, eu agradeço bastante. E o esporte, para mim, uma pauta muitíssimo importante. Né? E é uma das coisas que me movem. Né?
como estudante de educação física. E quando eu resolvi lançar a minha pré-candidatura, fiz isso também para que os direitos que nos deveriam ser garantidos não sejam tratados como privilégios, principalmente nas áreas periféricas das cidades. Essa pré-candidatura ela trata bastante dessa cidade, ela trata bastante do viver em Campinas, mas o que a gente conversa aqui se aplica a diversas outras cidades. Em diversas outras cidades pelo país afora, pelo mundo afora, os direitos eles são cada vez mais tratados como privilégios. E eu acho que é por isso que a gente separa um tempinho para fazer essas discussões que são tão importantes. Sim. Eu agradeço bastante a sua disponibilidade, Rebeca. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por essa discussão riquíssima que você trouxe para a gente essa noite. E gostaria de poder discutir isso com você posteriormente, ao Faremos, vivo e faremos, presencialmente, né, e ter outras faremos. oportunidades de levar essas discussões a pontos físicos da cidade, né, em que a gente possa parar e refletir a cidade na cidade. Então, gostaria de agradecer muito, E muito, seria muito. ótimo se fizéssemos isso em equipamentos de lazer, né? Sim, Destinados à população. quem sabe não faremos isso um dia, pensando em equipamentos de lazer para levar para diversos pontos dessa cidade, pontos que não são atendidos pelo poder público, não são atendidos pelo direito constitucional. Sem dúvida, Rafa. Obrigada, viu? Me sinto muito honrada com o seu convite. Te parabenizo por essa pré-candidatura. Acho que é de muita coragem, de muita força. Me coloca ao seu lado aí para pensarmos mesmo nessas questões que nos é tão afetas, né? E, enfim, muito obrigado mesmo, e parabéns. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também todo mundo que acompanhou essa transmissão. Ela vai ficar disponível para quem não pôde assistir, então se tem alguém que vocês sabem que gostaria de ter estado aqui com a gente e não pôde, então ela fica disponível aqui na nossa página. E boa noite. Boa noite.